Olá, me chamo Lucas e vou apresentar os resultados produzidos no projeto de iniciação científica chamado Interoperabilidade Semântica de Dados sobre a qualidade da água da bacia do Rio Doce. O projeto foi orientado pela professora Monalisa Barcelos e teve como colaborador Cássio Reginato. O projeto foi desenvolvido no NEMO, o Núcleo de Estudos em Modelagem Conceitual e Ontologia situado no Departamento de Informática da UFES. Desastres naturais, como o ocorrido na ruptura da barragem de rejeitos de Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais, geram grandes problemas para todos os afetados. Para que seja possível mitigar os efeitos de eventos como esse, é preciso primeiro entender quais são esses efeitos e, então, monitorá-los ao longo do tempo. Com essa finalidade, diversas agências têm coletado dados sobre a qualidade da água do Rio Doce. Esses dados se apresentam nos mais diversos formatos e usando diferentes terminologias, o que dificulta sua integração e interpretação, sendo necessária uma solução de interoperabilidade semântica. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma solução de interoperabilidade semântica baseada em ontologias que permita integrar dados acerca da qualidade da água da bacia do Rio Doce, coletados por diversos agentes e armazenados em diversos formatos. A interoperabilidade semântica foca na integração baseada no significado dos elementos que serão integrados. Como principais contribuições, tem-se processo ETL, que extrai dados de planilhas e armazena em um banco de dados integrado, construído com base em uma ontologia, e também mecanismos para consulta ao banco de dados e apresentação dos resultados. A solução proposta neste trabalho consiste em um processo ETL, que usa uma ontologia para capturar dados acerca da medição de amostras da água do Rio Doce, registrados em planilhas e armazená-los em um banco de dados de triplas, construído com base na ontologia. Uma vez armazenados no banco, é preciso realizar consultas aos dados e os resultados são apresentados em um navegador web. Uma ontologia é um modelo conceitual que estabelece uma conceituação compartilhada acerca de um domínio. Neste trabalho, foi utilizada a Water Quality Ontology, que foi desenvolvida no contexto do projeto do Rio Doce, que é o projeto de pesquisa ao qual este trabalho está relacionado. Essa ontologia estende o Core Ontology on Measurement e trata de aspectos relevantes à medição e análise da qualidade da água. A ontologia foi inicialmente desenvolvida como um modelo conceitual e em seguida foi implementada em OWL. Os dados coletados pelas agências que monitoram a qualidade da água do Rio Doce são armazenados em diferentes formatos e usando diferentes terminologias. Neste trabalho, foram considerados dados armazenados em planilhas. Os conceitos da ontologia foram usados para atribuir semântica aos dados, de forma a permitir a identificação de dados equivalentes em diferentes planilhas e, assim, propiciar sua correta integração para a obtenção de informações. Por exemplo, os dados da coluna lat desta planilha foram mapeados para a propriedade hasLatitude do conceito Geographic Point da ontologia, indicando que a coluna apresenta dados que representam a latitude do ponto geográfico no qual uma amostra foi coletada. Para o desenvolvimento de banco de dados, foi utilizada o StarDoc, que usa a terminologia Triple Store. Uma triple consiste em 3 elementos e tem a seguinte estrutura: sujeito, predicado e objeto, representando uma relação entre dois recursos. O sujeito e o objeto representam os dois recursos sendo relacionados. O predicado representa a natureza da relação, que é formulada de modo direcional, do sujeito para o objeto, e é chamado de propriedade. O banco de dados foi construído com base na ontologia. Com base nos mapeamentos semânticos, foi implementado um processo ETL, que captura dados das planilhas e armazena no banco de dados seguindo a conceituação da ontologia. Por fim, foi desenvolvida uma interface web para realizar consultas e acessar os dados armazenados no banco de dados. Então, concluindo, todos os objetivos da iniciação científica foram alcançados. A solução desenvolvida neste trabalho inclui um processo ETL que captura dados de planilhas e armazena em um banco de dados, os mapeamentos semânticos realizados para desenvolver o processo ETL podem ser usados como base para novos mapeamentos. Também foi produzido um banco de dados desenvolvido de acordo com a Water Quality Ontology. E, por fim, uma interface de acesso ao banco de dados via um navegador web. Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, que se encontra em desenvolvimento.
Os resultados produzidos neste trabalho contribuíram para o desenvolvimento de um portal de consulta pública aos dados sobre o desastre de Mariana. Obrigado por ver esse vídeo até o final e espero que os conhecimentos aqui apresentados sejam de valia para você.